vivo. Bom, vou torcer para a conexão conseguir, né, segurar. Isso aí. Então, ao vivo, Facebook, no Instagram. Bom dia para quem chegar aqui. Espero que você esteja bem, né? Confesso que começa a chegar essa época do ano, dá vontade de dormir mais. Aê, Alezinha, bom dia. Dá uma vontade de dormir um pouquinho mais, mas é uma meta, né? Então vamos lá. Firme no propósito aqui, né? De acordar todos os dias, 5 horas da manhã, meditar. E às 7 horas estar aqui com vocês, para fazer a nossa leitura do dia, tá bom? Ontem, né, a gente terminou a live eu falando, né, em relação a um ponto que foi muito importante, né? Falando sobre como lidar com a sexualidade infantil, né? Da importância da gente não ignorar a sexualidade dos nossos filhos na hora de conversar com eles, na hora de tocá-los, inclusive, né? E uma das pessoas presentes, né, que é a mãe, já de adultos, ela comentou, né, que pena que eu não tinha esse conhecimento, né, porque muita coisa poderia ter sido feito diferente. E aí o que eu conversei com ela, inclusive depois a gente continuou uma conversa, para a gente ser realmente assim, a gente conseguir perceber que o nível de informação que a gente tem hoje é muito diferente do que a gente tinha, né, há pouco tempo atrás, se a gente parar para pensar. Né? Então, não se culpar, não se colocar nesse lugar. Né? A gente faz o que é possível fazer com o que a gente tem. Ela foi mãe muito cedo também. Né? Eu falo que eu tive o Rafa com 33 anos, de 33 para 34, que é meu filho de 10 anos, e eu falhei bastante nos primeiros anos, porque eu não tinha conhecimento, né, de que eu estava projetando muita coisa ali, eu não tinha conhecimento dessa sexualidade infantil. Né, e muita coisa poderia ter sido diferente. Né? A questão do desfraude foi extremamente traumático. Né? E a gente conseguiu trabalhar isso a posteriori, inclusive em análise. Né? E assim, em pouco tempo a gente teve resultado, depois que ele entrou na análise. Né? Mas a gente teve que lidar com questões muito delicadas, por conta de não ter feito da forma mais saudável. Não é nem certo nem errado. Né? Bom dia, Valesca. Mas era algo que seria possível, né? E que a gente fez. E tá tudo bem. Então dá para fazer reparação. Né? A grande maioria das coisas que acontecem, se os pais fizeram por ignorância, mas eles têm consciência de que se aparecer a informação, eles vão atuar, eles conseguem fazer a reparação. Às vezes, só a família mesmo, e às vezes consegue através da ajuda de um analista, de um terapeuta, tá? Então vamos diminuir, né, essa culpa, porque isso não vai resolver as coisas e vai gerar problemas de novo, né? Tá bom? Então é isso, tem bastante coisa aqui para ler, tá? Porque como eu falei, esse livro, ele é um livro que não tem como cortar muita coisa. Não tem. E olha que eu sou boa nisso. Eu sou boa em resumir. Mas eu olho e falo, gente, eu não posso deixar de falar essa frase, eu não posso deixar de falar esse parágrafo, porque a construção para que venha para vocês de uma forma mais clara, é importante manter uma boa parte do que está aqui de conteúdo, tá? Então, eu não me importo de ficar com esse livro aqui, que é o livro do Prembaba, né? Que é o Amar e Ser Livre, por meses a fio, né? Trabalhando nele. Porque o que tem aqui dentro é fundamental no processo de autoconhecimento. E ele consegue trazer praticamente tudo que é mais vital a pessoa que entra nesse processo saber, tá bom? Então vamos lá. A parte de hoje que a gente vai ler, ontem foi o bloqueio da espontaneidade, tá? Assista um vídeo anterior, porque realmente ele foi assim, o conteúdo dele é fundamental para o entendimento de tudo que vem, né? Que é essa questão da sexualidade, né? A importância da gente preservar, né, o direito de sentir prazer na criança,
Porque as nossas questões de adultos, todas vêm de algum tipo de bloqueio da sexualidade. Porque a sexualidade é energia vital, é energia de criação. É o brincar, é o conseguir ter prazer. É simplesmente quando você pensa em criança, você pensa em prazer. E quando você cria bloqueios nos seus filhos, né, por conta de crenças suas, que você ainda não tomou consciência, você está ali bloqueando essa sexualidade. E é daí que vem os traumas. Não dá para proteger 100%. Não dá. E aqui está escrito isso. O trauma é inevitável. Né? O que muda é a forma de manejo. Tá? Então, é trazer isso para a consciência. Então, bora lá. Ó, eu vou lendo, aí quem for entrando aqui, bom dia, tá? Porque às vezes eu fico aqui, eu me perco, aí depois que eu olho, eu falo, ai meu Deus, bom dia. O rompimento com a essência. A partir desse distanciamento da espontaneidade, inicia-se o processo de divisão interna na criança. E em um dado momento, uma situação específica acaba completando essa cisão. É nesse ponto que a entidade em evolução perde a conexão consigo mesma. Nesse momento, esquecemos quem somos e passamos a acreditar sermos a máscara, né? Que ontem eu falei dessa máscara, que é quando a criança perde essa espontaneidade, né? Pelo menos 100% dela, e ela percebe que ela precisa usar uma máscara para não ser abandonada, né? Porque o adulto diz para ela que aquilo que ela faz é feio, né? Não está correto, e ela entende através dessa punição, desse bloqueio, né? Que, putz, se eu não fizer o que esse cara quer, ele vai me abandonar. E se ele me abandonar, eu vou morrer. É essa a sensação que a criança tem. E é a partir daí que ela aprende que se ela quiser sobreviver, se ela quiser continuar sendo acolhida naquela família, ela precisa usar uma máscara. E depois, ao longo da vida, a gente vai usando várias, né? Porque a gente replica, onde a gente replica essa necessidade de ser aceito, de ser amado, de não ser abandonado para o resto da vida, né? E aí, a cada meio, você escolhe uma máscara, né? Até que vem a maturidade e você começa a se despir delas, que é um momento maravilhoso, né? Que eu estou vivendo. E, geralmente é muito forte esse processo começar aos 42 anos, né? Aí vem um outro estudo, né? Que um dia talvez eu traga alguma literatura aqui, que é da biografia humana, segundo a antroposofia, que ela mostra claramente como que se desenvolve o ser humano ao longo da sua vida, os padrões que se repetem para todos. Então é bem legal. Então 42 anos normalmente é uma idade onde o indivíduo entra nesse processo de amadurecimento. E quando essas máscaras começam a não fazer mais sentido, porque a gente banca ser quem a gente é. Isso não é tão simples, tá bom? Vamos lá. É como se fôssemos cortados ao meio. Esse é o momento da origem da dor. A dor gerada pelo rompimento com a nossa essência. Todos nós passamos por esse processo. É impossível se desenvolver neste plano sem traumas. Porque, para o próprio bem da criança, os pais precisam colocar limites. A questão é a forma como os limites são colocados. Se for com amor e consciência, a criança vive uma dor momentânea, mas não sofre um trauma capaz de impedir a reunificação mais tarde, essa reunificação com a própria essência dela. Quando os limites são colocados com estupidez e violência, um trauma profundo pode ser criado. E aqui é importante, sim, o processo terapêutico, tá? Analítico terapêutico. Quando os limites são colocados, No entanto, aquilo que eu falei lá no comecinho, não existem culpados. Muitos traumas são transmitidos de geração em geração, que são os padrões que a gente vai repetindo, né? Meu pai fazia assim, eu não percebo, porque muitas vezes eu digo a vida inteira, eu jamais vou fazer como o meu pai, né? Mãe, então, coitada, né? Ele fala, minha mãe é louca, não vou fazer nunca isso.
você nem percebe. Daqui a pouco tá você com seus filhos fazendo a mesma coisa. Porque são padrões inconscientes, né? A gente não se questiona. E por isso é importante esse trabalho de autoconhecimento para que você se dê conta de que eles existem. E a partir daí você consiga olhar para eles e falar, ok, eu faço isso, eu não quero fazer isso. Essa não sou eu. Isso faz parte da máscara que eu vesti. Faz sentido ainda para mim hoje? Eu preciso dessa máscara ainda na vida adulta, onde teoricamente, bom dia, onde teoricamente você já consegue bancar ser adulta, você já consegue bancar ser quem você é, né? Então, não existe culpa, né? Mas existe uma demanda para se olhar, tá? Então, são transmitidos de geração em geração, porque os pais, quando crianças, também sofreram repressão, né? E assim, a minha geração, que hoje eu tô com 42, gerações de quem tá com 30, os pais sofreram muita repressão. Era muito diferente, né? Existia, assim, uma cultura opressora muito forte, né? Que hoje, por mais que a gente veja ainda, né? Eu acredito que hoje a gente tem mais caminhos de diálogo, né? Hoje a gente tem mais conhecimento sobre comunicação não violenta, sobre parentalidade positiva, né? Pelo menos a classe média, classe alta, né? Infelizmente, esse conhecimento e até mesmo a capacidade de executar, elas têm mais dificuldade de chegar para as classes mais baixas, né? Para as pessoas que têm menos condições. E isso é uma das coisas que pulsa em mim trazer em algum momento, né? Quando os meus filhos provavelmente estiverem maiores, né? Que daí eu vou ter mais tempo para dedicar o meu tempo, né? A ajudar essas comunidades carentes, essas mães, esses pais, poder também ressignificar suas vidas, né? Entendendo que se a gente não fizer esse trabalho na base, né, que é onde a maioria dos brasileiros está, né, que é na linha da pobreza e da miséria, a gente não consegue ter uma transformação cultural onde essas violências, essas agressões, né, em relação às crianças diminuam, né? E essa pode ser uma cadeia de ação e reação. Se todo mundo fazer um grupo de estudos, a gente pode conversar depois, sim, depois me chama no privado, tá? Ai, meu Deus, eu não posso, eu sou aquela que você me chama para essas coisas e eu amo, eu amo. Mas realmente faz muita diferença quando a gente toma conhecimento, que você escreveu aqui, né? Você escreveu que bom seria se soubéssemos tudo isso antes de ser mãe. Mas as coisas não são tão lineares, né? Ontem mesmo com a mãe que eu estava conversando, que ontem falou aqui na live de ontem, né, sobre muito alinhado com o que você falou, né? Que ela falou, putz, se eu soubesse disso antes. E aí eu conversei com ela mais tarde ontem, né? E eu falei para ela, eu falei, eu acredito que tudo acontece porque precisa acontecer. E acontece do jeito que aconteceu porque precisava acontecer. Então, de alguma forma, a gente precisava não ter tanta consciência, né, em algum momento. Porque a gente precisava passar por questões que ajudaram com que a gente olhasse para os nossos padrões, para as nossas crenças, para as nossas dores, né? E o que importa é que hoje a gente está tendo essa consciência. Então, hoje a gente pode reparar o que a gente precisa reparar em relação aos nossos filhos, a gente consegue ter um outro olhar para os nossos pais, né? Então, tudo tem um propósito, né, de evolução, né? Mas faz muita diferença saber. E por isso que é tão importante a gente difundir esse conhecimento, mas para todas as pessoas, né? Não só para quem tem capacidade de estar aqui, por exemplo, né? A grande maioria das pessoas mais pobres, elas não podem, 7 horas da manhã durante a semana, sentar para assistir uma live, né? E eu sei disso, eu tenho consciência disso, né? Então eu sei que o meu movimento vai ter que ser maior para gerar essa transformação para essas pessoas também, porque é onde está a maioria da violência, assim, da violência doméstica, ela está nessas famílias que não estão aqui vendo esse conteúdo, né? Então, em algum momento, a gente precisa fazer esse movimento. Então, quem está assistindo aqui, por exemplo, que tiver possibilidade de conversar com uma pessoa, né, de baixa renda, ou uma pessoa que vocês sabem que trabalha igual louca também e que não consegue de jeito nenhum parar para pensar nas questões, nessas questões,
compartilhem com essas pessoas. Né? Pode compartilhar o vídeo, pode simplesmente reproduzir o conteúdo que vocês absorverem. A gente tem que propagar. Né? O nosso papel é sermos multiplicadores, né, desse conhecimento, para diminuir essa violência em relação a todas as crianças. E essa violência de nós com nós mesmos, né, tendo consciência de tudo isso. Tá? Vamos lá. Então, essa pode ser uma cadeia de ação e reação que se perde no horizonte do passado. Essa dor gerada pelo rompimento com a nossa essência é tão profunda que é como se um buraco se abrisse dentro de nós. Experimentamos um grande vazio criado pela ausência do verdadeiro eu. E para lidar com isso, iniciamos um processo de negação e amortecimento, que eu chamaria esse amortecimento de anestesiamento. Não existe essa palavra, gente? Mas é o que eu percebo, né? As pessoas negam, né, que aquilo esteja acontecendo e vivem uma vida anestesiada, né? Muito perfil de pessoas que trabalham loucamente, né, sem parar, porque não, eu tenho que ser produtiva, eu tenho que ser produtiva. Tá fugindo do quê? Né? Então, a pessoa que se entrega demais para algo que faz com que ela evite acessar esses conteúdos, existe uma fuga. E tudo bem, porque por um período talvez ela não tenha capacidade de lidar com isso. Mas que em algum momento essas pessoas precisam despertar, né? Porque muitas vezes são as crianças dentro das casas que sofrem, né? Quando o adulto não consegue olhar para essa situação, não consegue encarar os seus traumas, né? Tentamos preencher esse vazio de diversas maneiras e começam a surgir necessidades simbólicas, ou seja, falsas necessidades que servem para suprir uma carência. Então, começamos a arranjar doenças, compulsões e infinitas distrações. Começamos a querer ser muito importantes, reconhecidos e respeitados. Quando ele fala arranjar doenças, eu acho muito interessante. Tem uma professora no curso de psicanálise que ela fala muito, hoje eu fiz gripe. Eu lembro que a primeira vez que ela falou isso, eu achei tão estranho assim, né? E eu fiz gripe. Não, hoje eu fiz uma dor de cabeça, hoje eu fiz uma enxaqueca. E aí depois, conforme eu fui estudando, eu fui entendendo que esse é o ponto de vista, né? Dentro da psicanálise. A gente faz as doenças, né? Nós produzimos as doenças. Existe um motivo inconsciente que faz com que a gente produza as doenças, né? Então somos nós que fazemos, é a nossa mente. Como fala, são os sintomas, né? É o transbordamento, né, de um afeto não resolvido, de um trauma não olhado, né? Então sempre assim, a gente tem um olhar de que qualquer coisa, que nem ontem mesmo eu fiz minha análise, foi muito interessante. Que estourou uma herpes no meu nariz, aquela história, quando eu passo por um momento de crise, né, e logo na sequência, a hora que eu saio da crise, estoura essa herpes no nariz, e o meu dedinho que eu machuquei, que está infeccionado. E aí ontem eu fiz a minha análise, né, que eu toda semana faço, né, com o meu analista, e é muito interessante, porque daí existe uma leitura para tudo isso, né? O nariz está muito relacionado com o ego, por exemplo, né? Então, o meu ego foi ferido diante da crise que eu vivi, né? E o dedinho está relacionado, né, à mão direita, né? É a parte feminina. E o dedinho está relacionado à mãe. Depois de conversa, mãe. Mas são memórias que eu estou resgatando, coisas que eu estou trabalhando em análise, que são extremamente profundas, né? E que vai saindo no corpo, né? Então, eu tenho, assim, a minha vida inteira, eu tenho consciência do quanto isso é forte, né? Do quanto isso é verdadeiro, que nós fazemos as nossas doenças, nós fazemos as nossas infecções, as nossas inflamações, né? Tudo tem uma mensagem, né, do inconsciente. Então, vamos lá, deixa eu correr um pouquinho aqui.
em 10 minutos e eu tô aqui, blá blá blá. Mas espero que esteja fazendo sentido para quem tá aqui, tá bom? E para quem vai ver depois, né? Tem bastante gente assistindo depois também. Tá. As necessidades podem ser infinitas, mas o principal elemento utilizado para aliviar ou anestesiar a dor é a própria energia sexual, já que nosso sistema carrega a memória de que isso proporciona alívio e reconexão. Só que nesse ponto, a sexualidade já, lembrando sempre sexualidade como energia vital, tá? É sempre bom lembrar disso. Só que nesse ponto, a sexualidade já está contaminada pelo medo e pelo ódio, o que acaba dando origem ao que chamamos de luxúria, que nada mais é do que um mecanismo de defesa criado para proteger a entidade da carência. A luxúria é uma das filhas da repressão sexual. Dela nasce todo tipo de perversidade. Perversidade, entendam aqui que perversidade é tudo aquilo que não está dentro da norma, tá? Então, coisas que a sociedade julga que não é o normal, tá? Todo tipo de pornografia. Falaremos muito sobre ela ao longo desse estudo. Tá? E aí a gente vai para o próximo capítulo aqui, né? Próximo ponto, que é por que nós não lembramos dessa ruptura com a nossa essência. A ruptura com a essência é um momento doloroso demais para acolher na memória. Para lidar com essa dor aniquilante e para poder escondê-la de forma que nunca mais entremos em contato com tais sentimentos, nós usamos um mecanismo chamado negação. É um mecanismo de defesa, né, que o nosso inconsciente usa, mais primitivo, né? É muito infantil esse mecanismo de defesa que a gente está percebendo isso hoje em dia, nessa situação de pandemia, muitas pessoas utilizando, né? Tipo, não está acontecendo nada, só uma gripezinha. Né? É um mecanismo de defesa de uma pessoa, de um indivíduo, de um sujeito que tem baixa tolerância, né? Ou está com baixa tolerância à contrariedade em relação a uma situação específica. Tá? Então, é o primeiro mecanismo da criança, de negar. Não, né? Tipo, você bateu no amiguinho? Não, não lembro, né? Ele veio até a minha mão, né? Então, é um mecanismo super primitivo, né? E muito utilizado, né? E muitos adultos, como adulto a gente usa ainda, alguns mais do que outros, né? Um adulto que tem mais dificuldade de lidar com a contrariedade, de não ter as suas ideias aceitas, né? De não conseguir se impor, né? Geralmente é o adulto que mais utiliza esse mecanismo primitivo, né? Que é uma birra, né? Não aconteceu. Não, você está errado. Não existiu, isso nunca existiu, né? Tá bom? A negação é outra filha da repressão. A partir dela, nascem as máscaras e muitos outros mecanismos de defesa. Entre eles, as matrizes do eu inferior, a gula, né? Com todas as suas manifestações de voracidade, aquela pessoa que adora comer, que come muito, né? A preguiça, que é a paralisação diante do que precisa ser feito, devido aos sentimentos negados e presos no sistema, né? Então, aquelas pessoas que procrastinam muito, né? Que geralmente tentam de diversas formas mudar esse comportamental, mas não é uma questão de comportamento, está relacionado a traumas, né? Que precisam ser olhados para liberar essa energia vital para que você tenha força de fazer, força de produzir, né? Então, assim, o Freud falava, né, que o objetivo da análise é fazer com que o sujeito seja capaz de amar e trabalhar, ou seja, ter a libido, ter a energia sexual disponível para produzir, para fazer, para executar, para caminhar, para viver, né? Para se relacionar. E para isso a gente tem que ter energia disponível. E se a gente fica
repleto de traumas, né, de bloqueios, de recalques, todo esse conteúdo que está no nosso inconsciente, principalmente, que a gente nem sabe que está ali, né, para que ele continue nesse sistema, precisa ter uma energia vital gigante, fazendo o que a gente chama de contra-investimento, para que essa energia não saia, para que o indivíduo, para que o sujeito não seja inundado por isso, não seja tomado por isso. Né? O trabalho do nosso sistema psíquico, ele é gigante em fazer com que essa tensão do sistema diminua. Né? E com isso, ele fica muitas vezes mandando para dentro, mandando para dentro, mandando para dentro, mas chega uma hora que aquilo quer voltar, quer voltar, quer voltar, aquela energia quer vir. E aí, para ela não vir, o sistema gasta uma energia gigante para manter. E essa energia que ele gasta para manter esses conteúdos recalcados, negados no inconsciente, é uma energia que você está deixando de ter disponível para se relacionar, para amar, para trabalhar, para produzir, para criar, para viver. Então é muito importante esse trabalho de autoconhecimento profundo para olhar essas questões, para liberar essa energia para a vida, tá? Vamos lá. Falta mais 4 minutos, acho que eu vou passar um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá. A negação é outra filha da repressão e a partir dela nascem as máscaras e muitos outros mecanismos de defesa. Entre eles, as matrizes do inferior. A gula, com todas as suas manifestações de voracidade, a preguiça, que é a paralisação diante do que precisa ser feito devido aos sentimentos negados e presos no sistema. A paralisação pode ser ativa. Por exemplo, um workaholic pode ser um preguiçoso. Achei ótimo. Que faz muitas coisas, menos o que precisa ser feito. A avareza é o desejo de acumular e de se proteger atrás do que se tem. A inveja, que quer rebaixar e destruir o objeto desejado. A ira, que em sua forma passiva é indiferença, e em sua forma ativa é violência. Ou seja, a indiferença é uma face da ira. Ou simplesmente o desejo de machucar o outro. O orgulho e seus desdobramentos. Vaidade, vergonha, arrogância, autoimagem, complexo de inferioridade e superioridade. A luxúria, que é usar a energia sexual para ter poder sobre o outro. O medo, incluindo a dúvida, o ceticismo e todos os tipos de pânico. E a mentira, desde a mais grosseira que você conta para o outro, com o objetivo de se promover, até o auto-engano, que é não saber quem é você. Mas entre essas manifestações da natureza inferior, o medo se sobressai. A pessoa reprimida vive com medo. Medo da vida. E uma das manifestações do medo é a insegurança. Ela não acredita no seu poder. Ela pode ter dons maravilhosos, mas não os reconhece. Se formos atrás do medo, encontraremos a repressão. Encontraremos esse ambiente no qual você foi impedido de ser você mesmo. Do medo nasce a ansiedade, entre outros sintomas. Quando fomos reprimidos, tivemos que criar uma máscara para sobreviver. Nós tivemos que fingir ser outra coisa para podermos ser aceitos. Então, passamos a acreditar que somos isso. Mas de alguma maneira, você sabe que não é a máscara. E esse é um segredo carregado de culpa. Por isso você precisa escondê-lo até de si mesmo. Você tem vergonha de ser você mesmo. Essa máscara se tornou um tirano cruel. Mas todos nós passamos por isso. Todos passamos por choques que provocaram dor e denunciaram aspectos cruéis da experiência humana. E para evitar o contato com essa crueldade, com essa dor, esses mecanismos de defesa são ativados. E você tem uma falsa sensação de não estar sentindo.
A negação gera essa falsa sensação de que está tudo bem. Bom dia, Bru! E é isso, né? Tô terminando agora, né? Quem tá chegando agora, depois, né, quiser olhar o vídeo completo, tá? Vai estar lá no meu IGTV, junto com os outros. Esse é o 8º vídeo, né, dessa série. E espero que tenha feito sentido, tá? Para quem assistir esse vídeo. São muitas informações fundamentais, extremamente importantes, né? E que podem sim fazer com que a gente comece a ter uma tomada de consciência das coisas que a gente precisa olhar. E esse passo ele é importante. É o primeiro passo, né? Desse autoconhecimento. E não existe milagre, não é só porque eu tenho conhecimento de que isso vai mudar agora. Não. Existem etapas. A primeira etapa é você ter consciência, só que você está consciente, mas incompetente para mudar. Né? E essa competência para ter a transformação de fato é um percurso. E para cada trauma, para cada nível de profundidade de trauma, é um tempo diferente esse percurso. Né? Eu hoje, com 42 anos, esse ano, nessa pandemia, estou acessando coisas extremamente profundas da minha infância, e olha que eu estou há anos nesse trabalho de autoconhecimento, e eu já sabia. A gente tem consciência, mas é uma coisa que dá agonia, dá desespero, porque você tem consciência, você sabe que aquilo é daquele jeito, você sabe que você precisa trabalhar aquilo, você sabe que você precisa. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais fazer isso, mas você não consegue. Né? Por quê? Porque é uma construção. É uma construção até que você esteja competente para de fato, né, ir tirando as máscaras que você foi colocando ao longo da vida. Né? Então, é importante entender todas as consequências de não olhar para isso, né? Que eu li aqui nesse capítulo, tá? É isso, não vou me estender muito mais, que já passou da meia hora, tá bom? E amanhã estamos aqui de novo. Deixa eu ver amanhã, vamos falar sobre isso é legal. A origem do mal e o prazer no desprazer. Esse assunto é incrível. Quando que a gente pode imaginar que muitas das coisas que a gente busca, na verdade, a gente busca porque